Bem-vindos a mais um Depoimento Carioca. Esse é o programa que todos esperam durante um mês, porque ele é divertido, ele fala da história da nossa cidade de uma maneira firme e com muito boas histórias. Nós já tivemos aqui Sueli Ventura, Roberto da Mata, Ney Lopes, Saturnino Braga, ex-prefeito, a Terezinha Saraiva, que foi secretária de Educação e de Cultura, Rui Castro, e a última foi a cantora da noite, Áurea Martins, uma grande figura. Vejam que nesses depoimentos cariocas nós tivemos 3 pessoas de 90 anos. Não é espetacular? É uma cidade que tem história, que tem passado, que tem muitas figuras que construíram a nossa cultura, o nosso pensamento, que acreditam no Rio, que não abandonam o Rio de jeito nenhum. Que é o que o prefeito Eduardo Paes quer e incentiva, que a gente realmente olhe para o passado para construir um futuro melhor. E nós estamos reerguendo a cidade. O nosso secretário de Governo e Integridade Pública, Marcelo Calero, é uma figura diferente, porque o entusiasmo dele pela cultura e o entusiasmo dele por esse momento de transparência e integridade contagia a todos nós. Então, o Arquivo Geral da cidade tem sido privilegiado com uma equipe que está montando esse depoimento, que acredita no Rio. E com isso nós vamos ter momentos deliciosos, aprender, nos divertir e refletir com esse brasileiro que construiu o Brasil, que pensou sobre o Brasil alagoano, mas que aos 6 anos veio para o Rio de Janeiro e foi criado em Botafogo, gosta muito dessa cidade e a ele nós muito devemos. Eu desejo bons momentos com vocês e muito obrigado, querido amigo Cacá Diegues. Obrigado, Rosa. É com imenso prazer que a gente abre aqui a 8ª entrevista dos nossos depoimentos cariocas, encerrando a temporada 2021, já a pleno vapor para a temporada 2022, com novidades e uma grande ocasião. Primeiro porque a gente está em loco, a gente foi recebido na casa pelo nosso entrevistado, e esse entrevistado é ninguém menos que Cacá Diegues, que eu vou apresentar agora. O Cacá, na carteira de identidade, atende por Carlos José Fontes Diegues, é alagoano de Maceió, nascido no dia 19 de maio de 1940, sendo o segundo filho dos 4 filhos de Zaira Fontes Diegues e do sociólogo Manuel Diegues Júnior. Ele tinha 6 anos de idade quando veio com a família para o Rio de Janeiro, indo estudar primeiro no Colégio São Marcelo, depois no Colégio Santo Inácio, os dois em Botafogo, e por fim indo cursar Direito na Pontifícia Universidade Católica, a PUC, na Gávea. Se ele não saiu de lá advogado, por outro lado, começou ali a encontrar as pessoas que foram decisivas para ele participar da criação de um dos movimentos culturais mais importantes do país e certamente o movimento mais importante do cinema brasileiro, o cinema novo. E assim se tornou um dos cineastas mais importantes do seu tempo, com filmes como A Grande Cidade, de 1966, Joana Francesa, de 73, Chica da Silva, de 76, Bye Bye Brasil, de 1980 e tantos outros filmes. Atualmente, ele é colunista do jornal O Globo e imortal da Academia Brasileira de Letras, para a qual foi eleito em 2018 na vaga de outro grande cineasta, seu amigo Nelson Pereira dos Santos. Na ABL, Cacá ocupa a cadeira de número 7, o mesmo número da camisa de Garrincha, ou melhor, o incomensurável Garrincha, como ele disse no discurso de posse na ABL. Cacá, muito obrigado por nos receber aqui na sua casa. É um prazer conversar contigo. Eu queria começar a nossa entrevista pelo começo da tua história com o Rio. Quando você chega ao Rio com 6 anos de idade, você já traz algumas memórias de Maceió, como a primeira vez no cinema, por exemplo. E aí eu queria te perguntar quais são as primeiríssimas impressões que você tem do Rio de Janeiro na tua chegada. Olha, faz muito tempo, né? Isso aí, quando eu tinha 6 anos de idade, tinha acabado de fazer 6 anos de idade.
Então a minha memória não é tão fresca assim. Mas eu me lembro perfeitamente que o Rio era uma ilusão, né? Que a gente achava que o Rio de Janeiro era um grande rio. Eu achava, pelo menos, que o Rio de Janeiro era um grande rio e que eu ia conhecer um rio fantástico que não tinha em Maceió, né? E quando eu cheguei aqui, do avião, aquele avião da Cruzeiro do Sul, clássico, né, o antigo avião da Cruzeiro do Sul, quando eu olhei pela janela, que eu vi aquela água da Baía de Guanabara, eu disse, olha o rio aí, né? O rio está aí. Quando eu descobri que não era o rio, era uma baía, não era um rio, era uma baía, eu fiquei muito decepcionado, né? Mas a decepção passou logo, porque ao lado da baía, ali naquele... Não era no edifício do Pão de Açúcar, não, nem o outro edifício do pequeno, não, o edifício. Era uma outra pedra que tinha ali na Gávea, que tinha uma maravilhosa instalação de uma propaganda da Salutares, da água mineral Salutares, que tinha um borbulhar fantástico, que borbulhava mesmo. Né? Aquilo me impressionou muito, eu vi aquilo como se fosse uma coisa muito, como é que eu posso te dizer, muito impressionante, que marcou muito a minha chegada no Rio de Janeiro. Pô, o Rio é uma cidade maluca, né? Tem uma água mineral borbulhando em cima da pedra. Eu fui morar em Botafogo, que então a minha vida toda, até eu me casar ou até sair de casa, foi em Botafogo, né? Porque a gente morava num apartamento pequenininho ali no início da rua São Clemente, depois a gente se mudou para uma 327, que era uma casa mais adiante, perto da Rua da Matriz, onde eu fui morar, onde marcou muito minha vida a Rua da Matriz, porque era uma turma maravilhosa, né, cheia de pessoas importantes que passavam, quando não moravam lá, passavam por lá, como Glauber Rocha, Afonso Beato, Davi Neves, que morava lá, quem mais? Tanta gente, o Paulo César Sarraceni, enfim. A Rua da Matriz era um lugar maravilhoso que eu tenho muita saudade. E coincidiu que porque eu fui para, você falou aí na PUC, né? Eu fui para a PUC por um equívoco, não era equívoco, porque equívoco você faz sem querer, esse não era sem querer. É que quando eu terminei o curso clássico, eu já estava completamente enfronhado no cinema, eu já tinha participado de alguns filmes, eu trabalhei muito com Davi Neves, que foi uma pessoa que me botou no cinema, de certo modo, como prática de cinema, foi Davi. E aí eu já tinha uma certa, digamos, uma certa disposição de fazer cinema. Não era uma coisa ainda maravilhosa. A minha disposição de fazer cinema de uma maneira objetiva foi quando eu conheci outros cineastas do cinema novo nos diferentes cineclubes que a gente tinha pelo Rio de Janeiro. Mas aí, quando eu acabei aqui, eu não vou ser nada disso, porque naquela época ou você era advogado, ou você era médico, ou você era engenheiro, né? Não tinha outra coisa. Assim, as três coisas, tinha que escolher entre as três coisas. Aí eu resolvi dar de presente ao meu pai, que era uma pessoa muito que insistia muito na minha formação, que me ajudou muito na minha formação e tudo. Para dar um presente ao meu pai, eu digo, vou dar de presente ao meu pai um diploma. E aí eu fui para direito, que era a coisa mais parecida com o que eu queria. Né? E no direito eu acertei, porque eu conheci muita gente bacana, os professores eram muito compreensivos e eu tinha, enfim, aula de filosofia, aula de uma pessoa de coisa que me interessava. Então eu fui fazer direito, e mas nunca advoguei, nem pensei em advogar, quer dizer, acho que não fui nem buscar o meu diploma. Perguntar sobre seu pai, fico me perguntando assim, como é que foi a tua formação em casa, assim, a formação cultural, no contato com teu pai, com a tua mãe, os elementos que você recebeu. A gente está falando de uma pessoa formada culturalmente em casa na década de 40, as primeiras referências. Se essas referências do teu pai sociólogo são referências assim acadêmicas, tradicionais, europeias, ou se você já recebeu ali alguns elementos de cultura popular, como é que foi essa formação da tua cabeça? Meu pai foi uma pessoa, foi muito mais um pai cultural do que um pai, vamos dizer, genital, né, no sentido assim. Porque meu pai não era uma pessoa muito aberta, pelo contrário, ele era uma pessoa muito modesta e ao mesmo tempo muito fechada.
Então ele não era uma pessoa, agora ele era um grande pai cultural. O que ele me ensinava, o que ele me ensinou, não esqueci nunca. E ele tinha umas coisas assim interessantes, por exemplo, quando ele saía de manhã para trabalhar, ele me dava um livro e disse assim, leia a página tal, leia o capítulo tal, que quando eu voltar eu quero que você me fale sobre isso. E em geral eram livros bons, né? Jorge Amado, coisas que na época eram muito importantes. Ainda são. E aí, quando ele chegava, eu era obrigado a dizer o que eu tinha lido, né? Machado de Assis, o que pintasse, o que ele mandasse eu lia. Então ele foi uma pessoa que vamos dizer assim, ele organizou muito a minha formação cultural, né? Muito mesmo, muito. E eu devo muito a ele aí, eu devo muito a ele isso. Mas na verdade, quando eu saí de Maceió com uma cabeça muito... Primeiro que eu era muito jovem, né? Muito pequeno. Mas depois que eu saí, eu comecei a pensar nas coisas que tinham acontecido em Maceió antes. E aconteceu coisas importantes. A primeira vez que eu fui ao cinema foi em Maceió. No cinema, aquele cinema ali na Rua do Comércio, o cinema São Luís, na Rua do Comércio. Eu fui com minha tia e foi uma coisa extraordinária, porque eu me lembro perfeitamente disso. Minha tia que gostava muito de cinema, falava muito de cinema nas estrelas, das pessoas todas que ela conhecia. E ela me levou para ver um filme. Eu não me lembro que filme era esse. Mas quando eu cheguei no cinema, no São Luís, eu não sei porque a gente entrou pelo lado. Eu não sei se era normal ou se foi uma coisa excepcional. Eu sei que a gente entrou pelo lado. E quando a gente entrou, que eu vi aquela tela prateada diante de mim, né, o filme era preto e branco, naturalmente, eu tomei um susto. Aquilo ali me assustou, praticamente me imobilizou de certo modo, né? E aí minha tia me disse assim, Cacá, vem sentar logo, porque está todo mundo sentando, daqui a pouco você não tem mais onde sentar. Eu fiquei parado olhando para a tela e ela olhou para mim e disse assim, não bote a mão aí não, que fica presa. Eu saí correndo e fui sentar logo na cadeira para minha mão não ficar presa lá na tela. Esse filme eu não sei qual era, não sou capaz de me lembrar que filme era. Mas quando eu vi o Ivan Terrível, anos depois, eu disse assim, aquele filme era o Ivan Terrível. Parecia, né, aquelas princesas, aqueles príncipes, aqueles cavaleiros, aqueles castelos, aqueles santais, mas não era, evidentemente, não podia ser Ivan Terrível, porque não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Aqui no Rio, você se lembra qual foi o primeiro cinema que você foi? Foi com meu pai, com minha mãe. Foi uma chanchada. Uma chanchada? Foi uma chanchada. Lembra qual? Eu me lembro qual, não posso te dizer qual, mas eu me lembro que era uma coisa engraçada, Zé Trindade, aquelas coisas que tinha na época, né? Eu me lembro que era uma coisa muito engraçada, porque essas coisas da infância você não consegue articular, contar uma história de um filme que você viu ou de um livro que você leu, é difícil, né? Então a gente registrava pelas emoções, pelos sentimentos, como essa primeira vez que eu fui ao cinema em Maceió, porque quando eu cheguei lá, a minha impressão sobre o que eu vi era muito diferente do que eu teria depois, né? Quando eu vi isso depois, eu diria, aquele cara é o ator tal, o filme está... Enfim, discutiria o filme. Mas nesse momento não, é apenas uma impressão que fica com você. A Susan Sontag diz uma coisa muito interessante, que ela disse que mais difícil do que você discutir uma teoria ou uma coisa, é você discutir a sensibilidade do outro. É impossível você discutir a sensibilidade alheia, né? Então, é isso, é a sensibilidade. Eu me lembro, por exemplo, que quando eu estava em Maceió, minha mãe tinha 4 filhos, e a gente tinha uma babá, chamava-se Bazinha, chamava-se Bazinha. Era uma negra muito magrinha, com uma certa idade, coisa e tal. E ela Bazinha morava lá para as bandas de União dos Palmares, que era onde tinha a Serra da Barriga, coisa e tal. Então eu me lembro que a Bazinha me contava histórias incríveis sobre o Zumbi do Palmares, e ela me dizia que o Zumbi do Palmares estava vivo, que ninguém conseguia pegar ele, então como ele escapava de todos os portugueses que vinham atrás dele, ele estava vivo ainda. E sabe por que ele escapava de todo mundo? Porque ele sabia voar. Então aquilo ficou na minha cabeça, né? Claro que ficou. E o Zumbi dos Palmares durante muito tempo foi o meu Batman, o meu Super-Homem, né? O meu Capitão Marvel. Porque o cara sabia voar e ninguém pegava ele, estava 4 séculos que estava ali na Serra da Barriga, né? Eu acreditava nisso, porque pô, eu tinha 4, 5 anos de idade, sei lá, quando ela era minha babá. E no Rio eu não tinha babá mais, evidentemente, mas eu tinha também umas certas coisas assim mitológicas que tinha na minha vida também.
Mas não era a mesma importância com que estava em Maceió. Maceió era muito mais importante. E depois o Zumbi vai te acompanhar, vai participar, vai estar na tua vida filmografia. Toda. Você quando, enfim, mais pra frente, você vai se lembrar dessa história muitas vezes, do zumbi que voava e... É o que eu estou dizendo, o Zumbi virou o meu Capitão América, o meu Capitão Marvel, o meu Super-Homem, o meu... Então, toda criança tem sempre um herói, né? O meu era o Zumbi. Vem cá, voltando à chanchada aqui no Rio, você se lembra de onde foi que vocês foram ver? No Cinema São Luís. Ah, foi no São Luís, no Largo do Machado. No São Luís. E em Botafogo, que era o teu bairro, quais eram os cinemas que você frequentava? E eu queria te perguntar também, te pedir para fazer um pequeno itinerário afetivo das ruas que você frequentava, o bairro de Botafogo na década de 40, como você conheceu. É até difícil de você descrever, porque não tem nada a ver com o que é hoje, né? Então, bom, o cinema Botafogo era cheio de cinema, tinha 3 cinemas, né? O Nacional, que era ali perto da rua Rio Grandeza, na Voluntária da Pátria, perto da Rio Grandeza. Depois, mais adiante, você tinha o Star, onde é hoje o Cinema Estação. E mais adiante ainda, você tinha lá naquelas construções arábicas que tinha por ali, tinha como é que chamava ele? O Guanabara. Construção arábica que seria o Morisco. O Morisco, exatamente, eu ia falar isso. Sim. Então tudo ali pela Voluntários mesmo. Tudo ali na Voluntários, esse era na Voluntários. Eu te confesso que eu não saía muito não, porque minha mãe não gostava do Rio de Janeiro, minha mãe odiava o Rio de Janeiro, achava o Rio de Janeiro violento, muito carro na rua, as pessoas não se comportavam bem. Minha mãe tinha um problema com o Rio de Janeiro enorme. Tanto que sempre a gente, todo fim de janeiro, a gente ia para Maceió, né? Porque a gente passava o Natal no Rio e ia passar o Ano Novo em Maceió. Então ela tinha sempre esse problema. Então ela tinha muito medo do Rio, então não deixava a gente sair. Vocês não acreditam nisso, mas eu fui conhecer Ipanema, fui a Ipanema pela primeira vez com 16, 17 anos. Entendeu? Antes disso eu nem sabia o que era Ipanema. Entendeu? Então era uma coisa muito diferente, porque as pessoas dizem assim, Rio de Janeiro, aí dá a impressão que a gente foi criado em Ipanema, no meio do cinema, da Bossa Nova, não é bem assim, é bem diferente, né? Eu, por exemplo, só fui realmente conhecer Ipanema com 16, 17 anos. Aí que eu comecei a ir à praia em Ipanema, conhecer as pessoas de Ipanema, e ter um certo comportamento ipanemense, para dizer assim, né? Botafogo está na tua trajetória também, um pouco mais para frente, na verdade 2 décadas para frente, já no cinema novo. Assim, é um bairro fundamental na história do cinema novo. Claro, fundamental. Fala um pouco dos pontos do bairro por onde passa a história do cinema novo. Basicamente na Rua da Matriz. A Rua da Matriz foi o centro do cinema novo. A Rua da Matriz era o seguinte, eu morava na Rua da Matriz, o Davi Neves morava não na Rua da Matriz, na Rua São Clemente, mas em frente à Rua da Matriz, quase na Rua da Matriz. E ainda tinha as pessoas que passavam por ali, que era, como eu falei, Glauber, Afonso Beato, como eu lembro bem, passando por lá. Quem mais? O próprio Davi, claro. E a gente vivia filmando, porque o Davi apareceu uma vez com uma câmera de 16mm que o pai tinha dado a ele. Essa câmera de 16mm acabou sendo o centro de produção nossa, né? Eu fiz um filme com essa câmera, o Davi fez filme com essa câmera. E muita coisa partiu dali. Quer dizer, quando eu fui fazer o Cineclube, eu fundei o Cineclube da PUC, que não existia. Eu fundei o Cineclube da PUC. Eu fiz o Cineclube da PUC. Por quê? Porque eu comecei a frequentar cineclubes no Rio de Janeiro inteiro, entendeu? Não só o básico, que era o Cineclube do Museu de Arte Moderna, que tinha sempre sessões na segunda-feira de filmes, ali na ABI, né? Na sede da ABI ali, como é aquela rua, Araújo de Porto Alegre, né? Então, a gente sempre ia ver esse filme lá. E eu lá conhecia opções de gente que tinha cineclube na Faculdade de Medicina, na Faculdade Nacional, ali, acolá, no CACO tinha um cineclube. Então eu digo, vamos fazer um cineclube na PUC. E por acaso não, por coincidência eu fui eleito presidente do Grêmio dos alunos lá da PUC. O que eu fiz? A primeira medida foi fundar um cineclube. E cineclube na época não era só para você ver filme.
Tanto que a gente dizia sempre assim, você convidava uma pessoa para ver um filme no cineclube, a pessoa sempre perguntava assim, vai ter debate depois? Se não tivesse, ela não ia. Eu não ia, por exemplo, se não tivesse debate depois, eu não ia. Porque o bacana do cineclube eram os debates que tinha depois. Você ficar conhecendo não apenas o filme que você viu no cineclube, mas você ficar conhecendo a maneira com que as pessoas viram aquele filme. Sobretudo os que conheciam o cinema, que sabiam de cinema. Então o cineclube era isso. E eu sempre fui. Como eu disse a você, minha mãe odiava o Rio de Janeiro. Então meus programas no Rio de Janeiro eram o seguinte, ou eu ficava em casa, e não podia sair, ou eu saía para o cinema, porque o cinema era uma coisa que ela controlava. Ou eu ia para o Botafogo ver o treino do Botafogo, que era ali também, na General Severiano. Mas o treino do Botafogo era uma vez por semana, né? Era quarta-feira, se não me engano. Então de manhã eu ia ver o treino do Botafogo. Então as duas coisas que eu mais me liguei na minha infância carioca foi com futebol, e o Botafogo, claro, e cinema. Mas o cinema que eu frequentei era um cinema ingênuo, porque eu não sabia o que era o cinema. Eu tinha um... Não sei onde esse caderno foi parar, mas eu tinha um caderno que estava com minha mãe. Esse caderno tinha críticas dos filmes que eu via. Então eu via um filme, aí chegava em casa e escrevia o nome do filme, os atores. Diretor não, só fui descobrir diretor muito depois. Eu nem sabia que tinha um diretor, um filme precisava de um diretor, essa coisa toda. Então isso era a disposição de fazer cinema, a consciência de que era possível fazer cinema, eu só tive nos cineclubes. Quando a gente começou a fazer cineclubes e frequentar o cineclube um dos outros. Eu me lembro que o Joaquim Pedro tinha um cineclube ali, aquele cineclube lá como é o nome daquela faculdade? Eu estudava lá, faculdade que tinha coisa de física, de química, essas coisas. Ali oh, meu Deus, naquela mesma rua onde tem a Maison de France, como é o nome daquela rua? Ali foi a Faculdade de Filosofia? A Faculdade de Filosofia, exatamente, que tinha ali. Então tinha a Faculdade de Filosofia, que tinha cineclube, tinha o cineclube do Leon Richman, que controlava outra faculdade de engenharia, tinha o cineclube do Caco, né? Enfim, era no cineclube que a gente se encontrava. E essa coisa de se encontrar no cineclube foi criando um clima que permitiu a gente dizer assim, então vamos fazer cinema também. Né? Não só ver os filmes, mas vamos fazer também. Porque os filmes sobre brasileiros, sobre vagabundos, não tem nada a ver com o que a gente vê no resto do mundo, vamos fazer. Pois é, tem uma. Aí que tá, eu acho que tem uma coisa interessante sobre esse momento, isso já é na década de 50, chegando nos anos 60. Quase, né? Tem um espírito transformador, tem um espírito coletivo, assim, quer dizer, você está falando de uma transformação que brotou na cabeça daqueles garotos no cinema, mas nessa mesma época você tem gente pensando da mesma maneira em relação ao teatro, em relação à música, em relação à literatura. É isso mesmo. Quer dizer, de onde vem esse espírito transformador dos anos 50 para os 60, Cacá? Olha, eu tenho minhas dúvidas, eu não tenho certeza não. É uma questão que, aliás, eu acho que devia ser começar a estudar isso. Um cara que entendesse desses assuntos começasse a estudar isso para explicar para a gente. Porque você veja bem, em 64 o Brasil cai numa ditadura terrível, uma ditadura regressiva que obrigou a gente a voltar para trás, é uma coisa horrorosa, não era só uma coisa politicamente horrorosa, era uma coisa visceralmente, existencialmente horrorosa. E, no entanto, de 64 a 68 foram 5 anos de grande construção da cultura brasileira. De 64 a 68 nós fizemos cinema novo, bossa nova, o negócio do Caetano, Tropicália, mas é isso também. Aqueles meninos lá da pintura como era? Eu não me lembro, não se me lembro não, mas era um movimento que tinha de pintura também. Dos anos 50, o movimento neoconcreto? Não, o neoconcreto foi antes, né? Isso aí o neoconcreto eu acho que já é outra coisa. Mas tinha também o neoconcreto. Em suma, foi uma década não, foram 5 anos ou 6 anos, de grande especulação cultural, de grande comportamento assim,
de ideias que tinham, que surgiam, etc. Novas, sempre novas, etc. Eu não sei a que se deve isso, eu acho que a gente devia estudar isso para descobrir o que aconteceu naquele momento, porque foi um momento em que o Brasil podia realmente ser mudado. Os militares de 64 tinham razão, eles impediram que o Brasil mudasse, impediram que o Brasil melhorasse, que o Brasil virasse um país importante, porque eles queriam que o Brasil continuasse o Brasil para o país que eles conheciam e podiam controlar, né? Um país independente, um país miserável. Um país... Nós éramos contra isso, nós tentamos fazer uma coisa que não fosse isso, né? Agora, como é que isso aconteceu? Eu não sei dizer, é difícil você saber, né? Eu não sei, eu acho até que a gente pode descobrir como foi, mas não sou eu que vou te dizer, porque eu não tenho cultura para isso. De qualquer maneira, eu podia te dizer que, por exemplo, no cinema, o cinema novo, entre outras coisas, isso é uma coisa que eu concluí agora, recentemente, mas entre outras coisas, o cinema novo é a chegada do modernismo no cinema também, né? Além do que ele é, assim, descoberta do Brasil, de várias coisas, ele é também a chegada do modernismo no cinema. Eu acho que o modernismo de 22, que começou lá na semana de 22, foi um movimento muito importante que não alcançou o cinema, porque não se fazia cinema naquela época. Então, quando se começou a fazer cinema, o modernismo veio. E foi a última manifestação do modernismo na cultura brasileira, foi o cinema. Ou o cinema e o tropicalismo, eu acho. Eu queria que você falasse um pouco, Cacá, da importância do Rio de Janeiro, assim, nessa eclosão, assim, se a gente pode falar assim. Porque a gente tem o Glauber baiano, a gente tem cearense, o Zelito, os Carlos Barreto, você, alagoano, tem Rui Guerra, moçambicano, tem os cariocas, Joaquim Pedro, Leon Hissmann. Mas assim, a cidade onde se bate o tambor é o Rio de Janeiro. Eu queria que você falasse um pouco do Rio como o lugar desse encontro e dessa gestação. Olha, eu vou dizer uma coisa para você. O Rio de Janeiro foi o responsável por isso e foi construído por isso, entendeu? Quer dizer, o Rio de Janeiro não só gerou esses movimentos, Cinema Novo, a Bossa Nova, como também, ao mesmo tempo, não só gerou isso, como foi também o resultado disso. Ou seja, ao mesmo tempo que a cidade dava condições à existência dessas manifestações culturais, essas manifestações culturais criavam um clima que permitia você definir a cidade através delas, desses movimentos, entendeu? Tem uma coisa muito curiosa, o Nelson Pereira dos Santos, que é o nosso mestre, o Nelson foi uma pessoa incrível, né? Eu podia ficar aqui horas falando sobre o Nelson, porque ele foi o nosso mestre, ele ensinou tudo pra gente, né? Eu posso até falar depois de umas coisas bacanas sobre o Nelson, mas eu queria falar nesse momento o seguinte: o Nelson dizia uma coisa sempre muito curiosa. Cada vez que ele ia ser entrevistado, que eu perguntava a ele o que é o cinema novo, ele dizia sempre: é quando o Glauber chega no Rio de Janeiro. Isso dá uma definição muito boa do cinema novo, ou seja, quando o Glauber traz a representação de toda a selvageria nordestina, de toda aquela coisa que a gente sempre pensava que o Nordeste tinha, quando traz para o Rio de Janeiro, ele organiza isso de uma forma, vamos dizer, cultural, civilizada, sei lá como é que se possa chamar isso. Entendeu? Então, essa ideia do Rio de Janeiro como o centro da cultura não é uma ideia apenas, digamos, não é apenas uma ideia, é uma coisa concreta, que aconteceu mesmo. Né? Por quê? Também não sei, mas aconteceu, quer dizer, eu me lembro que você tinha, por exemplo, aquele lugar ali, vou explicar melhor. O Museu de Arte Moderna tinha uma sessão que toda segunda-feira, uma sessão de filmes, ali na ABI, na sala de projeção da ABI, da Associação Brasileira de Imprensa. Então aquilo ali se tornou um dos centros fundamentais da criação do cinema novo. A gente se encontrava muito lá. Toda segunda-feira tinha uma sessão e vivia cheio, mas cheio mesmo, lotado. E eu me lembro que uma das coisas que foi muito importante na minha formação é que o Museu de Arte Moderna criou festivais nacionais. Cada ano foi uma nação. Começou com os Estados Unidos, depois foi França, Itália, Rússia, enfim. Foi uma coisa muito bonita. Durante uns 5 ou 6 anos, a gente tinha que... Aquilo era uma coisa que só podia acontecer no Rio de Janeiro. Porque, inclusive, o Rio de Janeiro atraía, naquele momento, por diversas razões, gente de todos os estados do Brasil. Então, o que acontecia no Rio era uma coisa que não só era o resultado
mistura de várias coisas que tinham acontecido no Brasil, como também acabava gerando alguma coisa que podia voltar como um recado. Um desses recados foi a formação do Brasil como um grande país. Entendeu? Como um país, a ideia era que o Brasil seria o país que ia trazer uma espécie de mensagem, de conceito de mundo, de comportamento mundial, um comportamento humano no mundo, que seria inteiramente original e que seria aquele comportamento que ia acabar com essa coisa que na época a gente via como uma bobagem, que era o mundo dividido entre capitalismo e socialismo, o mundo dividido entre Estados Unidos e Rússia, né? Esse tipo de coisa que para nós, a União Soviética, que para nós era uma coisa impossível de você imaginar. Você não podia escolher Estados Unidos ou União Soviética, que bobagem é essa? Então a gente sempre ia para uma terceira coisa, que a gente não sabia o que era, mas sabia que aquilo ali, no futuro, ia transformar o Brasil numa espécie assim de grande samba de novidades no mundo, de pensamento, de produção cultural, etc. Isso aí foi uma coisa que a gente cultivou muito, cultivou como uma verdade indiscutível para nós. Aquilo ali é uma verdade indiscutível para nós. E nós funcionamos muito nisso. Quando veio o golpe de 64, a gente não queria acreditar que tinha sido um golpe, né? Porque você fica, mas como? O Brasil não é. O Brasil vai salvar o mundo, então não pode, o Brasil não pode se tornar um dos elementos dessa divisão polarizada do mundo, né? Então a gente realmente achava que o Brasil ia salvar o mundo. Não salvou, mas deixou uma tradição, deixou um traço cultural muito importante, porque a Bossa Nova até hoje é uma coisa importantíssima, né? O cinema novo também foi uma coisa muito importante. O cinema novo conseguiu criar uma alternativa do cinema capitalista, o cinema lá que naquela época você só tinha dois tipos de cinema, o cinema francês, o cinema europeu, que tinha na França os principais produtores, e o cinema americano. Todos os outros cinemas eram feitos para o público doméstico, os melodramas mexicanos, as comédias brasileiras, né, isso tudo. De repente a gente começou a fazer filmes para o resto do mundo, mas mesmo, né? Eu me lembro uma coisa para mim que foi muito fundamental. O meu primeiro filme, Gangazumba, foi selecionado para a Semana da Crítica, que era hoje é uma coisa complicada, mas na época era mais simples. Eram 5 filmes que eram selecionados entre filmes de estreia, filmes de estreia, e que passavam no Festival de Cannes. Nesse ano que passou o Gangazumba, foi o filme que foi meu lá, passou também no festival, na competição oficial, o Vidas Secas, do Nelson Pereira, e o Deus do Diabo na Terra do Sol, do Glauber. E 3 meses depois, ou 2 meses depois, não sei, pouco tempo depois, o filme do Rui Guerra, o Fugis, no Festival de Berlim. Então aquilo criou um clima, eu me lembro daquilo como uma coisa extraordinária, como se eu estivesse descobrindo o Brasil naquele momento, entendeu? Mas nós olhava para aquilo como uma coisa que, pô, o Brasil fez isso, o Brasil pode realmente contribuir com uma coisa que não existe no resto do mundo. E isso foi reconhecido por muitos críticos, muitos jornalistas, muitos teóricos, né, frequentadores desses festivais. Mesmo que esses filmes não tenham sido grande sucesso de bilheteria fora do Brasil, foram filmes que marcaram uma posição nova no cinema no mundo todo. E representaram o país assim, de uma maneira muito bonita, assim, muito libertária. Foi. Eu tenho uma questão, assim, uma coisa que eu queria te perguntar sobre a sua obra especificamente. Tem alguns temas que atravessam essa obra. Um deles é o carnaval, né? O carnaval está na Escola de Samba Alegria de Viver, está na Grande Cidade, ele está na Chica da Silva, ele está em tudo quanto é canto. Eu queria que você falasse dessa festa para você, assim, quer dizer, o que te pega do carnaval e suas primeiras referências de carnaval no Rio de Janeiro. Olha, eu vou dizer uma coisa. O carnaval foi a produção cultural do Rio de Janeiro mais importante que eu vi na minha vida. Eu nunca vi nada igual ao carnaval.
Eu ia religiosamente ver os desfiles de escola de samba, eu participava do carnaval como um agente do carnaval mesmo, entendeu? Eu achava e continuo achando que o carnaval foi uma criação brasileira de grande importância para a cultura brasileira. Foi uma espécie assim, de desmonte de vários mitos, de várias circunstâncias absolutamente acadêmicas e conservadoras, impossíveis de serem mexidas, que foram mexidas no carnaval. Durante aqueles 3 dias você podia mexer naquilo. Isso inclusive nos desfiles de escola de samba, que os desfiles de escola de samba eram maravilhosos exemplos de produção cultural brasileira desorganizada e, de certo modo, assim, avacalhada, mas que tinha uma ordem, tinha uma ordenação, tinha um certo... Eu me lembro perfeitamente, por exemplo, de quando eu vi o desfile do Salgueiro com Chica da Silva. Era a última escola da noite que estava desfilando, e o dia estava nascendo e o Chica da Silva desfilando ali no Salgueiro. Onde foi esse desfile, Cacá? Esse desfile foi na aquela avenida da Catedral. Presidente Vargas? Presidente Vargas. Avenida Presidente Vargas. E aí, como é que foi? E aquilo extraordinário, quando eu vi aquilo, em primeiro lugar, foi uma coisa que mudou a minha vida, porque eu comecei a ler coisas sobre Chica da Silva, sobre a história daquela época, sobre os acontecimentos que eu via naquele desfile. E era uma coisa que é a típica coisa do carnaval, ou seja, é uma festa delirante que todo mundo podia fazer o que quisesse, e aquilo gerou uma espécie de uma informação que fez com que a cultura brasileira se modificasse, se transformasse. Então o carnaval para mim era sempre uma coisa muito que eu respeitava muito, que eu tinha muito, não só participava como respeitava. Depois eu comecei a participar, não participar mais, porque era uma coisa que começou a virar outra coisa, né, diferente. Mas não faz mal, eu acho que o carnaval até hoje é uma coisa que deve ser extraordinariamente difundida e estimulada, porque o carnaval é uma produção cultural tipicamente brasileira e que vai muito servir a vários ramos da cultura brasileira. Nos depoimentos cariocas, a gente tem sempre alguns convidados que mandam pergunta para o entrevistado. E a gente tem uma pergunta que eu queria mostrar para você aqui, de uma amiga sua e uma atriz que tem a ver, inclusive, com esse tema do Chica da Silva. Só um minutinho. Cacá do meu coração, eu tenho uma curiosidade. Eu te acompanho desde sempre. E a pergunta que eu gostaria de te fazer é por que esse interesse pelos personagens negros? Teve Gangazumba, Quilombo, Orfeu, Chica da Silva, nossa, e teve muitos outros. Por quê? Para mim é uma honra receber uma pergunta da Zezé Mota. A Zezé é uma irmã que eu ganhei. Eu nunca me esqueço que quando eu fui fazer Chica da Silva, eu não tinha ainda a Chica da Silva, e foi Nelson Mota que me levou para conhecer a Zezé. Me levou para conhecer. A Zezé estava fazendo um espetáculo no teatro e eu fui ver a Zezé. E antes, eu nem fui no camarim falar com o Zezé nem me conhecia, nem sabia quem eu era. E antes de qualquer coisa eu disse para o Zarra, que era o produtor do filme, olha, se não for a Zezé, não tem filme. Porque a Zezé é a Chica da Silva. Entendeu? E a Zezé se transformou numa irmã, é uma irmã que eu tenho. De vez em quando a gente se encontra, tem essas conversas malucas. A Zezé é muito doida, né? Maravilhosa. E ela sempre sempre chama essas conversas malucas. Sei que ela está perguntando, eu já expliquei mais ou menos. Né? Eu tive uma babá que foi negra e que me ensinou que o zumbi sabia voar. Quer dizer, eu nunca fiz um filme com zumbi voando, qualquer hora dessa eu faço, mas nunca fiz. Então agora ela é uma pessoa que me entendeu e que compreendeu tudo que eu queria dizer com esses filmes. Então ela está perguntando porque ela quer que eu diga, mas na verdade ela sabe por quê. Por quê? Porque eu nos meus estudos, nas coisas que eu li, na influência do meu pai, na influência das coisas que eu li, os negros no Brasil, os negros criaram uma coisa chamada Brasil que a gente não consegue reconhecer isso. Entendeu?
O Brasil é formado, eu estava lendo outro dia o Darcy Ribeiro, que é formidável nessas coisas, mas o Brasil é formado por quê? Por uns portugueses violentos que vêm aqui para destruir a mata, para matar índio, e os índios que estão aqui há muitos séculos, e os negros que vêm e que se transformam aqui. Então, se a gente não aprender o que é isso, se a gente não reconhecer o que é isso, você não vai entender nunca o Brasil. Então é o que eu faço esse filme, porque eu quero entender o Brasil. E não é só no Gangazuma ou no Quilombo que eu procuro entender, é nos outros filmes que você vê. Tem vários filmes meus que tem personagens negros que dizem alguma coisa que me interessa, que me faz entender o Brasil, de certo modo, entendeu? Você vê, por exemplo, a própria Zezé, ela faz, no filme que eu fiz com a Marina Pera, o Dias Melhores Virão, a Zezé faz um papel importantíssimo. Ela esclarece a Marina Pera, várias coisas que a Marina Pera precisa entender. Então eu acho, não é que o negro seja o traço fundamental da sociedade brasileira é o negro. Não, não é isso, não. O traço fundamental brasileiro, da sociedade brasileira é não ter traço fundamental. Se você for examinar bem o que é o Brasil, você vê que o Brasil não é uma coisa só. A Amazônia se parece, por acaso, com as praias da Bahia. As praias da Bahia, por acaso, se parecem com as cidades religiosas de Minas Gerais. As cidades religiosas de Minas Gerais se parecem com as favelas cariocas. Nada disso se parece com nada disso. Então o Brasil é essa formação, a gente não pode querer misturar tudo e transformar uma coisa única. O Brasil é isso aqui. Não, não é não. O Brasil é várias coisas, como aliás a cultura brasileira é também. Várias coisas. E você não vai poder reduzir nunca a uma coisa só. Tentar reduzir isso a uma coisa só é a coisa do conservadorismo fascista. Eu acho que é, entendeu? Você reduzir tudo a uma só coisa. Não, porque o Brasil é isso. Não, não é. O Brasil não é. Tem alguma semelhança, vamos dizer, entre o que está se passando hoje em Manaus e o que está se passando hoje no sul do Rio Grande do Sul? Nenhuma semelhança. Os problemas são outros, as questões são outras. As pessoas falam de outra maneira, né? Falam mesmo português, mas de outra maneira. Então, isso tudo para mim é importante, tem que ser guardado religiosamente. O que Zezé fala aí é exatamente isso. Quer dizer, o meu papel como cineasta é transformar isso numa cultura que pode existir, uma cultura que não precisa ser, que pode ser reconhecida, que não precisa ser inventada, entendeu? A propósito da favela, você quando fez o Escola de Samba Alegria de Viver, você fez uma sessão, assim, uma premiere lá para a comunidade do Cabuçu. Você foi mostrar primeiro para eles, né? Antes de entrar no 5 Vezes Favela, o filme foi mostrado para eles. E aí um diretor lá da escola falou para você uma coisa que eu queria que você falasse, e é uma frase que me chama a atenção, assim, e que depois de muito tempo você vai fazer o 5 Vezes Favela agora por nós mesmos, você como produtor, né? E aí já são os próprios jovens pilotando as câmeras. Mas eu queria que você começasse essa resposta pelo que o diretor da escola de samba falou para você quando você mostrou o filme para ele. Quando eu acabei a Escola de Samba Alegria de Viver, o que eu digo é o seguinte, esse filme foi todo feito por eles. Então vamos ver o que eles acham disso. Então a primeira sessão que eu fiz desse filme foi na Uni, naquele salão da Uni que tinha lá, para as pessoas da Escola de Samba do Cabuçu, para eles verem. Então eles foram, chamaram os amigos, então tinha o Cabuçu inteiro vendo o filme lá. Quando acabou, e eu percebi que eles riam no lugar errado, riam, entendeu? Quando aparecia um conhecido deles, eles caíram na gargalhada, não tinha nada que rir, porque era uma cena séria, coisa e tal. Quando acabou a sessão, eu chamei o cara lá que você está falando, que era um diretor da escola de samba. Como é que era o nome dele? Eu conheci o nome dele até. Bom, não importa. Que era um senhor de uma certa idade, mas muito inteligente, que me ajudou muito na produção do filme. Chamei ele e disse assim, o que você achou? Ele disse assim, me diverti muito, é muito bom o filme, coisa e tal. Mas isso não é cinema, né?
Esse negócio de favelado junto com samba, junto com... Isso não é cinema, né? Eu fiquei pasmo com aquilo, porque era o produtor de uma cultura que estava abandonando essa produção, não estava considerando aquilo como uma produção dele. Porque ele que tinha feito aquilo, né? No fundo, aquele filme era dele. Né? E, no entanto, ele desconsiderava e não tinha consciência de que aquilo era dele. E que aquilo era o resultado de uma formação cultural de um grupo de pessoas que não tinham nada a ver com o que a gente fazia aqui. Pois é, e aí que eu queria dar aquele salto para o 5 vezes Favela agora por nós mesmos, que é 50 anos depois disso, né, que você tem a própria garotada fazendo isso, né? Como é que foi essa experiência e como é que é essa tua visão sobre essas duas favelas, a favela lá de trás e essa favela agora já como produtora da sua própria história? No final dos anos 90, eu acho, não me lembro exatamente, mas meados de 90, sei lá quando, eu comecei a dar aulas de cinema, né, nas favelas. Eu frequentei muito Nós do Morro, no Vidigal, a CUFA, na Cidade de Deus, enfim. E aí, no meio disso tudo, surgiu essa ideia, pô, vamos fazer uma espécie de aula de cinema. Vamos fazer uma... Como é que chama isso? Uma aula de... Uma oficina? Uma oficina de cinema. Aí eu fui fazer. Aí o cara, foi até o presidente da CUFA na época, que ainda é presidente da CUFA, foi uma pessoa fantástica, uma pessoa que eu tenho a maior admiração por ele. E ele Ataíde? Celso Ataíde. Celso Ataíde. Celso Ataíde. Eu tenho a maior admiração por esse cara. Esse cara é um grande brasileiro. Ele hoje tem uma rede nacional de CUFA que é extraordinária. Bom, aí eu fui, naquela época, a gente foi fazer o 5 vezes Favela. E tinha uma coisa que eu comecei a perceber no 5 vezes Favela, que eu percebi ao longo do tempo, depois que o filme ficou pronto. Tem filmes admiráveis, aquele filme do Joaquim é admirável, o filme do Leon é admirável, tem filmes todos admiráveis. Mas, na verdade, estava faltando uma coisa que devia dizer o seguinte: a favela não é exatamente assim. Não é isso. Nós somos turistas sociais. Nós estamos passeando nas favelas, tomando conhecimento das coisas que a gente está vendo, mas essas coisas que a gente está vendo não podem ser, não devem ser, não é que não podem, mas não devem ser interpretadas da maneira que a gente está interpretando. Existe aí um gap entre o que você é. E éramos todos cineastas e homens de cultura, de classe média, com as ideias de esquerda, com todas as concepções, de ver naquilo ali o nosso herói. Né? O nosso herói devia estar ali. Mas ainda assim era um olhar de fora, né? Um olhar de fora, completamente de fora. Bom, anos depois, aí quando eu comecei a fazer comecei a dar essas aulas na favela, eu fui fazer esse ciclo lá de filmes na CUFA de Madureira. Madureira, que é onde tem aquele negócio de um bunker fantástico. Quando eu não sabia o que eu ia dizer, eu dizia, pô, o que eu vou dizer para esses caras? O ensino no Brasil é tão porcaria, como é que eu vou falar de cinema? Esses caras não devem nem saber o que é. Quando eu cheguei lá, tinha umas 150 pessoas, rapazes e moças e tal. Tinha pelo menos uns 20 ali que já tinham feito um filme. E a aula foi os filmes deles. Eu não botei nada meu, foi os filmes deles que eu vi. E naquele momento eu disse assim, pô, esses caras tinham que fazer um filme. E eu comecei a pensar no 5 vezes Favela naquele momento. E realizei quando eu pude, né? Quando eu tive condições de produzir, coisas e tal, etc. 5 vezes Favela, agora por nós mesmos, é uma das coisas mais maravilhosas que eu fiz na minha vida. Não tem nada... É um prazer enorme você botar no cinema pessoas que nunca tinham se manifestado através do cinema, que se manifestam e você vê que é diferente do que você pensava e é diferente do que as pessoas faziam nas favelas, né? Como cinema, como jornalismo, enfim, com essas intervenções burguesas nas favelas, entendeu? Então você tem no 5 vezes agora por nós mesmos, você tem, é como se você tivesse libertado uma alma que está precisando se manifestar. E os garotos se manifestaram de uma maneira, porque é tudo deles, né? Você sabe, né? É tudo história deles.
equipes deles, eu não meti nada, eu fazia apenas o que eu fiz foi uma coordenação. Não deixei virar bagunça. Foi só isso. Porque, na verdade, é tudo deles. E quando você vê o filme, você diz assim, eu realmente não tem nada a ver com nada do que se fez. Nem Joaquim, nem eu, nem João. Nenhum de nós fez aquilo que está ali. Então isso aí, além disso, mostra também outra coisa que é muito importante. O nível técnico e cultural desse pessoal permite eles fazerem filmes que podem ser melhores ainda do que o Cinco Vezes Favela. Então foi uma experiência tão boa, tão generosa que fazer esse filme, que foi uma coisa maravilhosa. De 50 anos depois, a história meio que se atualiza com um outro lugar de fala também, né? A própria garotada dando seu recado. Você costuma dizer que, mais do que um cineasta, você é um cinéfilo e um militante do cinema. A partir daí, eu queria te pedir se você consegue vasculhar a memória e escolher alguns filmes, um punhado, assim, uns 3 ou mais, se você quiser, que traduzam o espírito carioca. Isso é difícil. Eu acho que o maior espírito carioca é o Zé Trindade. Esse cara é genial. Quem me ensinou a ver o Zé Trindade foi Paulo Emílio Salles Gomes, que era o grande mestre lá da Escola de Cinema de São Paulo. E Paulo Emílio dizia uma coisa maravilhosa, assim, ninguém fala mais brasileiro do que o Zé Trindade. Se você quer aprender a falar brasileiro para botar no cinema, ouça o Zé Trindade. E é verdade, era verdade. E o Zé Trindade me encantou sempre que eu via ele. Agora, é claro que ele não fazia cinema sozinho, né? Ele tinha uma opção de gente que ajudava muito ele a fazer o que ele fazia. E ele sempre improvisou corretamente, era sempre certo o que ele fazia, né? E as caras, né? A expressão do rosto. Maravilhoso, maravilhoso. Ele era maravilhoso, era um cara, assim, ele, realmente o Paulo Emílio tinha razão, ele estava ensinando a gente a falar português, a falar o brasileiro que a gente devia falar, entendeu? Eu achei que você fosse responder assim, o Rio Zona Norte, Rio 40 Graus, você me veio com o Zé Trindade. Tá certo? Não, eu acho um grande filme, Rio Zona Sul também, né? Que Rio Zona Sul é um filme extraordinário, foi o primeiro filme do Nelson, né? Um filme extraordinário. O Rio Zona Norte e o 40 Graus. Rio 40 Graus. Rio Zona Sul, que eu digo, é o Rio 40 Graus. O Rio 40 Graus que era um filme extraordinário, um filme maravilhoso, né? Que quando eu entrei para a BL, entrei na cadeira do Nelson, conforme você anunciou aí, e uma das primeiras coisas que eu fiz foi falar sobre o Rio 40 Graus. O Rio 40 Graus fundou o cinema brasileiro, né? O cinema novo nasceu no Rio 40 Graus. E depois o Nelson teve um papel muito importante, porque o Nelson era uma pessoa que ensinava a gente. Teve uma época que a Líder era ali em Botafogo, e tinha em frente à Líder um botequim, que era um botequim tipicamente carioca. A Líder ficava na Álvaro Ramos, né? Álvaro Ramos, ali em Botafogo. Então nós íamos todos para a Líder, porque era lá que estava, né, a moviola, o laboratório, tudo, a gente ia para a Líder lá. E Nelson, nessa época, estava montando, tinha acabado de montar o Barravento do Glauber, estava montando o filme do Leon, do Cinco Vezes Favela. O filme que o Leon fez, Cinco Vezes Favela. E ao mesmo tempo tinha o Rui Guerra montando o meu filme, e nós passávamos a noite toda conversando sobre o cinema e sobre os filmes que eles estavam fazendo. E Nelson tinha um papel extraordinário, ele não era só um professor, ele era um mestre mesmo, era um cara que não só ensinava, como ensinava de acordo com aquilo que a gente precisava saber, em termos mais gerais, entendeu? Então isso tudo foi muito importante para a gente. Foi uma coisa. A Líder ali, a gente ficava ali, passava dias ali sentado no botequim, tomando cerveja e esperando a hora de ir lá para fazer o trabalho com o Nelson, né? E Nelson teve esse papel maravilhoso. Tem mais uma pergunta de um convidado nosso, para você, de outro amigo. Eu vou tocar essa pergunta para você ouvir. Cacá, querido, saudade, saudade, saudade. Essa pandemia criou grandes distâncias entre nós, mas logo, logo a gente vai se rever. Eu queria saber de você,
que é um profundo interessado e conhecedor da história brasileira. Através da sua obra, você sempre abordou problemas sociais, políticos brasileiros de uma forma muito boa, muito criativa. Diante desse desgoverno que parece nem Deus sendo brasileiro a gente consegue resolver, uma vez passada essa onda de desmanche cultural, o que você acha que o cinema brasileiro, a indústria do cinema brasileiro vai poder fazer para a gente, pelo menos, retomar o nosso caminho que estava sendo trilhado de uma forma tão bonita? Fagundes é uma grande figura, eu adoro Fagundes. Esse filme que eu vou fazer agora é com ele novamente. Vou fazer o Deus Ainda é Brasileiro, que é 20 anos depois Deus volta para ver o que aconteceu no Brasil, né? Porque 20 anos atrás ele achava que o Brasil ia ser uma coisa, depois virou outra, né? Então ele volta para ver o que aconteceu. E é o Fagundes que vai fazer Deus de novo. A pergunta do Fagundes é muito difícil de responder, porque o que eu posso fazer do futuro? Não tem nada a ver com o futuro, eu tenho a ver com o presente. E no presente eu estou vendo o Brasil sendo desmontado. O Brasil está sendo desmontado. O que eu digo sempre, ontem mesmo eu estava conversando com um amigo meu, estava dizendo, a gente vai, do Bolsonaro a gente se livra. Se não se livrar em 23, 22, se livra depois. Faz mal, a gente se livra do Bolsonaro. Mas do bolsonarismo nunca mais a gente se livra. Ou seja, o bolsonarismo é uma presença que não vai sair da questão política brasileira, vai estar sempre presente. Por quê? Porque é um pensamento que já existia, um pensamento que já estava aí. Tem as pessoas todos os bolsonaristas sempre pensaram da maneira que estão dizendo hoje que pensam. Acontece que eles não tinham era confiança em afirmar essas coisas, porque não havia como consolidar essas coisas, não havia como coordenar essas coisas. O Bolsonaro coordenou, o Bolsonaro livrou essas pessoas da extradição, do desprezo, ele livrou essas pessoas. O Bolsonaro construiu um pensamento político brasileiro que já estava aí, que não foi ele que inventou, não, já estava aí. Só que ele coordenou e botou, e fez duas coisas muito importantes para o que está acontecendo. A primeira coisa é que ele transformou deu a essas pessoas um orgulho, a satisfação de dizer o que elas dizem. A gente pode achar que é uma besteira, mas elas não acham. Entendeu? E segundo, deu a elas também a consciência de que outras pessoas pensam como elas, que o Brasil, grande parte do Brasil pensa como elas, que pode ser 40% há anos atrás, 30% hoje, 20%, isso é besteira. Na verdade é um grupo de pessoas que vai pensar sempre assim, que nunca vai mudar, esses bolsonaristas, vão se pensar sempre assim. E quando você voltar ao poder, sei lá se vai voltar, vamos dizer, se o Lula ganhar as eleições e voltar ao poder, o maior trabalho que esse cara vai ter, o maior trabalho que as pessoas é desmontar o que o Bolsonaro desmontou, remontar o que o Bolsonaro desmontou. Ou seja, essa remontagem vai custar ao Brasil muito caro, muito tempo, muito sacrifício. E, inclusive, pode até representar a eliminação de gerações que não tem mais o que fazer. Mas o cinema, especificamente, quer dizer, que dentro desse contexto penoso, né? O cinema foi atingido frontalmente, né? O audiovisual todo foi atingido frontalmente. Sem querer fazer exercício de futurologia, mas por onde que ele pode começar a se reerguer? Quer dizer, por onde que pode se pensar em maneiras de financiamento, enfim, de se reconstruir? É difícil responder essa sua questão por uma razão muito simples. Você está vivendo hoje um momento muito excepcional no audiovisual. Você está vivendo um momento que nunca houve nada parecido antes. Quem hoje produz o audiovisual, o principal responsável pelo audiovisual hoje, são as plataformas de streaming. Você não tem mais produtor de cinema, você não tem mais. São plataformas de streaming. A maior parte delas exibindo seriados. Né? Na medida em que esses seriados estão sendo absorvidos, estão sendo consumidos pelo público brasileiro, que é o que está acontecendo hoje,
Tudo bem, porque de algum modo esses seriados vão ter que representar o que esse público quer. E esse público não é imbecil, ele quer alguma coisa que sirva a ele na vida, né? O cinema é uma maneira de você servir a pessoa na vida. Então eu acho que vai levar muito tempo para a gente recuperar, remontar o que esse cara está destruindo. O Bolsonaro não é só o pior presidente que o Brasil já teve. Ele é o cara que está destruindo o que todo mundo que nós construímos ao longo do tempo. Tudo aquilo que eu falei dos anos 50, anos 60, do cinema novo, da representação que o cinema novo queria fazer, do que era a cultura brasileira nessa época, tudo isso foi destruído e apagado. É como se você tivesse apagado todas as luzes e depois destruído o sistema elétrico da casa. Você tem que remontar tudo, você tem que reconstruir tudo. Eu não sei como isso vai ser, mas deixa eu só te dizer uma coisa. Eu não sei como isso vai ser, mas eu acho que nós temos que confiar nos criadores, na capacidade de criação dos produtores de cultura do Brasil. Eles vão descobrir como é que se sai dessa. Eu não vou te dizer como é que se sai dessa, porque eu não sei. Primeiro, eu não sei. Segundo, se eu vou te dizer alguma coisa, eu vou apontar para um futuro que é tão distante, é tão longínquo, é tão diferente do que eu vivi, entendeu? Que eu não sei te dizer exatamente para onde vai. Agora, a única solução é a gente continuar a fazer, não pode parar de fazer. Eu fui membro do conselho do júri que escolheu o filme que foi para o Oscar, né? Que foi representar o Brasil no Oscar, que é não sei o que, como é particular, o Deserto Particular. Eu vou te dizer uma coisa, eu vi grandes filmes, eu pensei que não fosse ver porcarias, que eu só fosse ver coisa... Não, eu vi grandes filmes, eu vi filmes, inclusive o Deserto Particular, que é o filme que vai representar o Brasil. Mas eu vi grandes filmes, filmes do Bolognese sobre a Amazônia, filmes extraordinários, mas muito bonitos, bem feitos, etc. Mas todos com uma estrutura que não era do cinema brasileiro antigo. É uma outra coisa que está acontecendo. Uma estrutura de poucos atores, poucos cenários, filmes baratos, filmes feitos com perplexidade e economia. Perplexidade e economia. Não sei o que isso vai dar, eu não posso adivinhar, eu não tenho direito de adivinhar. Eu tenho 81 anos de idade, já passei tudo que eu tinha que passar. Eu tenho que reconhecer que isso aí vai acontecer alguma coisa de novo no Brasil. Vai acontecer, não se preocupe que vai acontecer. Mas qual é o sentido desse novo, eu não sei te dizer. Não sei, acho que seria uma coisa muito gratuita e muito mentirosa, eu te dizer. Bom, ainda nesse exercício de futuro, eu queria te perguntar, assim, já que a gente está projetando 2065, são 500 anos do Rio de Janeiro, como é que você espera que o Rio vai estar lá? 2065? 2065. Ah, ótimo, vai estar ótimo, vai estar muito bem. Eu não acho essa história, o Rio está numa fase muito ruim, né? Quer dizer, o Rio como construção de uma cidade, como distribuição de cultura, como opção de coisa, está muito ruim. Mas o Rio vai, de alguma maneira, vai sair dessa e vai inventar outra. O Rio não será aquilo que a gente quer que ele seja. Isso eu te garanto, entendeu? Essa coisa de manter as cidades e as pessoas debaixo de correia, porque tem que ser do jeito que a gente projetou, isso é besteira. Isso não vai acontecer nunca. Mas vai acontecer alguma coisa que vai fazer com que o Rio se reorganize e se reestruture como cidade. No momento está ruim, está muito ruim, mas não vai ficar assim a vida toda. Vai ter um momento que o Rio vai se transformar numa evidência de beleza, novamente, como já foi, né? Mas não novamente, eu também não queria falar essas palavras, porque dá a impressão que você quer que o Rio volte a ser o que era no passado. Eu não quero que o Rio volte a ser o que era no passado. Eu quero que o Rio seja uma coisa nova, importante e que tenha sentido, que tenha sentido. A gente sempre termina nossas entrevistas com 4 perguntas para os nossos entrevistados. São perguntas ligeiras, se você puder acompanhar cada uma das respostas de algum porquê, ajuda. A primeira pergunta queria te pedir para você dizer um grande carioca ou uma grande carioca, não necessariamente uma pessoa famosa.
Pô, tem tantos grandes cariocas, tem muita gente que é grande carioca, né? Muita gente que é grande carioca. Quem é que eu posso dizer? Um grande carioca, deixa eu ver. Nossa. Zé Trindade. Segunda pergunta bom, teu bairro de coração, teu bairro no Rio. Ah, Botafogo. Botafogo. Tenho muita saudade de Botafogo. Fui muito feliz em Botafogo. Eu, às vezes, fugia da minha mãe escondido e ficava passeando pelas ruas de Botafogo ali de noite. Voluntário, Palmeiras, aquelas ruas, né? Ficava escuras. Voltava para casa. Às vezes minha mãe nem dava conta que eu tinha sumido, né? Mas eu fazia muito isso, eu adoro Botafogo. Bom, aproveitando então, eu vou te perguntar, já nessa emenda, teu time de futebol, a gente já sabe, mas fala um pouquinho mais dele. Oswaldo Jesse Santos, Rubinho, Ávila, Juvenal, Paraguai, Período, Geninho, Otávio e Braguinha. Esse é o Botafogo. Esse é o Botafogo de 48, campeão. Foi o primeiro campeonato carioca que eu acompanhei e foi o primeiro campeonato carioca do Botafogo. Né? Mas depois disso você viu todo mundo, você viu? Todo mundo. Inclusive nessa época eu assistia os treinos do Botafogo, né? Que era na quarta-feira, dia de folga do Santinense. Aí eu ia de manhã, cansei de ver. Teve um dia que eu vi Garrincha, Didi e Nilton Santos jogando um jogo que eu nunca tinha visto, que é você bota a bola no meio do campo para acertar o gol. Quem chegar mais perto do gol ganha. Era uma coisa maravilhosa você ver esses três caras fazendo esse campeonato de chute a gol. Por fim, tua escola de samba. Portela. Eu tenho um coração portelense, não adianta. De onde vem esse coração portelense? Vem do fato de que, eu não sei, eu conhecia Portela antes de conhecer a Mangueira, que todo mundo é mangueirense, pessoal. Eu respeito Mangueira, acho maravilhoso, mas o que eu sou mesmo, meu coração bate pela Portela. Eu comecei a frequentar a Portela com meus amigos, eu ia ver Zequete, essas pessoas todas, que me levavam para a Portela lá em Madureira, você passava aquele viaduto, chegava lá no alto da Portela. Ali eu vi festas de carnaval, festas de morro, festas de escola de samba maravilhosas. Tanto que você sabe que a minha estreia do Chica da Silva, eu fiz no Cine Madureira, ali perto da Portela. Porque eu queria homenagear a Portela. E foi maravilhoso, porque olha, foi um dos momentos mais felizes da minha vida de cineasta, porque fui eu e Mair Tavares, que era o meu montador, nós fomos lá ver o filme. Então, começou a sessão, não tinha lugar para mim e para o Mair, então a gente foi sentar no palco, que eu acabei virando para o público, para ver, porque era uma coisa incrível. O filme acabou, quando o filme acabou, primeiro o cinema estava lotado, depois quando o filme acabou, o pessoal, os rapazes e as moças que estavam assistindo o filme, foram para as alas ali, né, para aqueles corredores do cinema, e começaram a dançar com o Jorge Ben cantando Cicadá, Cicadá. E aquilo eu chorei de emoção, aquilo foi uma coisa linda. E aquilo era uma homenagem à Portela. Pega no coração de um jeito que você não consegue deixar, enfim, a paixão pela escola não sai. De jeito nenhum. Bom, obrigado, Obrigado Cacá, a você. pela entrevista, pelo papo maravilhoso. Eu queria agradecer também a vocês que estão acompanhando a série Depoimentos Cariocas. Agradecer ao prefeito Eduardo Paes, ao secretário municipal de Governo e Integridade Pública Marcelo Calero e a todos os companheiros do Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro, especialmente a presidente do arquivo, Rosa Maria Araújo. Muito obrigado a todos pela companhia e um ótimo fim de ano, que 2022 seja um ano melhor para todo mundo, com saúde e paz.